temos casa cheia, é uma alegria vê-los aqui, é uma alegria principalmente ver o nosso querido e estimado Frei Bento Domingos aqui connosco, pela edição do livro. Vamos ter aqui então a apresentação do mais recente livro Fora do Diálogo Não Há Salvação, um tema que é bastante importante nos dias de hoje, com todos os eventos que estão a acontecer neste mundo, aí fora. Eu vou brevemente referir os nomes dos oradores. Temos connosco o professor Alfredo Teixeira, que aqui está em representação dos organizadores desta obra. A Maria Carlos Campos, teóloga, também fará uma apresentação e falará sobre o livro. E José Leitão, fundador do Centro de Reflexão Cristã. Isto porque esta obra, de facto, é a parceria entre o Centro de Reflexão Cristã e o nosso CITER, o Centro de Investigação em Teologia e Religião da Universidade Católica Portuguesa, também aqui representado pelo professor Alfredo Teixeira. E sem mais, está tudo desejoso de ouvir os oradores, deixo apresentar com umas palavras o professor Inês Espada Vieira, que está aqui ao meu lado, e que irá falar um pouco em nome da Guilhermina Gomes, que é a editora da Temas e Debates, que faz a edição deste livro, e que infelizmente, por motivos de doença, não pôde comparecer hoje, mas deixou uma mensagem que faço seguir. Muito obrigada. 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 Boa tarde a todos. Primeiro vou dizer-vos que a Guilhermina Gomes, que é uma espécie de fada madrinha deste livro, porque foi tão fácil encontrar uma editora que o quisesse editar. Enfim, entendem que não é fácil editar, mas a Guilhermina, de facto, pela amizade que a liga ao Frei Bento, enfim, tem muita pena que Deus não poder estar aqui, e pediu-me só para dizer isto: Frei Bento é a árvore da vida, da alegria, da sabedoria, e deixou-nos o seu abraço, e aqui lhe o entrego também. Aproveito só para dizer uma coisa em nome do Centro de Reflexão Cristã e em nome da direção. Obrigada a todos. Queria agradecer ao CITER, ao Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, que teve um papel importante nesta edição, e aos meus queridíssimos, inestimáveis e insubstituíveis amigos e rigorosíssimos editores desta obra, o João Miguel Almeida, que estava à espera que eu dissesse o nome dele para chegar, está aqui, a Helena Topa Valentim e, finalmente, last but not least, o Alfredo Teixeira. Muito obrigada a todos, e agora então vou sentar também. Então, se me permitirem, eu falo de pé para que seja mais fácil ouvir. É com muito prazer que tomo a palavra em nome da equipa que preparou este volume, dos meus colegas João Miguel Almeida e Helena Valentim. Recordo e sublinho que, de facto, este trabalho resulta desta parceria entre o Centro de Reflexão Cristã e o CITER, e gostava de saudar uma fala particular do diretor do CITER, que está aqui connosco, meu colega Sam Calver. E vou dizer algumas palavras que orientaram e a nossa descoberta destes textos. E a primeira que eu gostaria de dizer diz respeito a uma evidência que, se calhar, numa primeira aproximação parece depreciativa, mas não é. É muito valorativa. Eu diria que estes textos são muito datados. E o que é que isto quer dizer? São textos que habitam plenamente o tempo em que foram escritos, e por isso mesmo é que têm essa capacidade profética de ser interessantes para nós hoje. E, portanto, o que nós descobrimos nestes textos, quando os lemos, foi, antes de mais, enfim, a biografia de um homem, mas uma biografia vivida, enfim, no seu tempo, respirando os clamores do seu tempo. E por isso, enfim, num texto que visitámos na preparação deste livro, numa homenagem que nos foi feita já há alguns anos atrás, quando
quando se cumpriam 10 anos de vida das crónicas do Frei Bento no público, numa sessão em que tive o prazer de estar presente, esteve também uma voz importante e uma leitora do Frei Bento, a Lídia Jorge, que falava do Frei Bento de Minas usando nesta simples categoria: nosso contemporâneo. Frei Bento de Minas, nosso contemporâneo. E, desenvolvendo esta ideia, ela falava de uma escrita que é sensível, e passo a citá-la, sensível à grandeza do cosmos, à magnânima fragilidade do humano, ao rosto irrepetível das multidões, à pele da história, inocente e deslumbrado como se fosse um poeta. O que só não o é formalmente, porque o poeta faz experiência do escuro e exibe a escuridão como medida. E Frei Bento é um poeta que escolheu à partida a luz do princípio iluminado e fez dele o seu método de clareza. São palavras iluminadoras, penso eu, para lermos a memória do Frei Bento escrita nestas páginas. Recordo-vos que estes textos surgem no período imediatamente posterior ao trabalho que o Frei Bento tinha desenvolvido no Instituto Superior de Teologia, que de alguma forma desempenhou antes da Faculdade de Teologia do Estado Católico um papel importantíssimo na construção de uma cultura teológica em Portugal, e talvez possamos dizer que parte desse trabalho foi transferido para o próprio Centro de Formação Cristã, que no quadro da sua formação inicial contou com esta colaboração privilegiada. Outra palavra gostaria de dar bastante importância, outra observação, outra perspectiva, é de que encontramos nestes textos sempre a voz e a palavra de um homem livre. E nesse sentido é muito curioso observar que todo o trabalho teológico do Frei Bento foi sempre desprovido de seguranças institucionais e também o que elas comportam, que são as vigilâncias institucionais. Portanto, desse ponto de vista, diríamos que o trabalho teológico dele foi sempre alicerçado nessa coerência pessoal, do itinerário livre, de uma palavra que se quer livre e se apresenta no espaço público como uma palavra, de facto, livre destas vigilâncias. Nesse sentido, ela é livre também, não só em relação a esse tipo de vigilâncias, mas também, eu diria, livre em relação a alguns condicionamentos do espírito do tempo. Eu sublinho que o discurso teológico do Frei Bento nunca aderiu, talvez, a uma certa tendência de uma teologia que procura, sobretudo, alimentar o bem-estar espiritual das pessoas. Portanto, uma teologia, se quiserem, mais vivida e levantada para as dimensões de interioridade das pessoas. De facto, a palavra teológica que o Frei Bento elegiu foi sempre uma palavra com esta dimensão pública. Uma palavra que importa à construção do nosso espaço público, do qual partilhamos com outros, uns que têm fé cristã, outros que acreditam noutras coisas, outros que não têm qualquer tipo de criança religiosa. E esse espaço para o qual ele fala é, de facto, um espaço aberto. E num espaço aberto só se pode falar de uma maneira: dialogando. Portanto, essa terceira palavra que havia, que se transporta para o título deste livro, é, de facto, uma palavra essencial. Porque o diálogo que o Frei Bento constrói é um diálogo que tem, antes de mais, esta característica: é um diálogo construído a partir de um lugar a que ele não renuncia. As crónicas, por exemplo, que ele foi construindo no público, aliás, construindo, a meu ver, um género teológico próprio, a crónica como teologia, ou a teologia como crónica, como quiserem,
nunca abdicou desse território cristão a partir do qual ele fala, a fé que o habita, sem que isso se tornasse incómodo para aqueles que não partilham a mesma fé, mas que podem partilhar o mesmo questionamento pelo mundo, que podem habitar valores partilhados desta construção do espaço que habitamos. Portanto, eu diria que o discurso teológico do Frei Bento não se deixou nem aprisionar pelos muros do privado, da privatização da religião, que é algo que afeta muito a condição crente nas nossas sociedades hoje, nem se abandonou ao terreno de um certo marketing religioso, que é também outra das tendências que encontramos por vezes no discurso público acerca da religião. Aliás, eu gostava de lhe dar a palavra para, de alguma maneira, vos dizer que isto não é uma interpretação minha, ele próprio se auto-interpreta. Repare, vou citar. Ao falar de registro teológico, é para dizer que não tenho a fé de um ateu, nem a resignação de um agnóstico, atitudes altamente respeitáveis. Sei que a palavra de Deus precisa de ser continuadamente lavada e resgatada dos seus repetidos usos ridículos e criminosos, tanto no passado como no presente. Mas não renuncio a ela. Na nossa cultura, o melhor e o pior é sugerido por essa palavra e por nenhuma outra com a mesma eficácia. Tenho amigos que lamentam a minha teimosia em me manter fiel ao registro teológico, mesmo depois de já ter feito repetidas apologias da chamada teologia negativa, que só consente afirmações acompanhadas de negações radicais. Assim como da ideia de Tomás de Aquino, Deus só é conhecido como desconhecido. Eu deveria escolher o registro da espiritualidade e da mística, menos contaminado pelas juras de ortodoxia à doutrina católica oficial e aos seus dogmas. Mas não vou por aí. É verdade que nunca aceitei situar a minha modesta prática teológica sob o manto de uma teologia dogmática ou sistemática. Nunca me esqueci da confissão de Tomás de Aquino, místico, poeta, biblista, filósofo e teólogo. No fim da sua vida breve e extremamente fecunda, escreveu: parece-me palha tudo o que escrevi. Bom, eu concluiria lendo isto, não terminaria da mesma forma quando acabei de ler estes textos verdadeiramente bonitos. Muito obrigado. Portanto, irei, caras amigas e caros amigos, e irei ler com emoção algumas palavras que escrevi para a apresentação deste livro. A palavra que as resumirá todas é gratidão. Gratidão relativamente ao Frei Bento, como procurei desenvolver, mas também gratidão relativamente à atual direção, à presidente da direção do Centro de Formação Cristã, a Ilha Espada Vieira, e os restantes membros da direção que nele organizaram e colaboraram em colaboração com o CITER. Refiro concretamente o João Miguel Almeida, o Alfredo Teixeira, a Helena Topa Valentim, o Alex Vilas Boas, a Inês Espada Vieira. São pessoas a quem nós devemos a apresentação atual destes textos. Gratidão também a temas e debates por esta bela atividade da emissão. Recomendo a todos que comprem rapidamente e leiam este livro de extrema oportunidade. No momento em que as frentes de guerra se alargam e ameaçam generalizar-se, em que a intolerância, o sectarismo, o racismo, a xenofobia, as notícias falsas, as abordagens populistas se multiplicam, que é uma afirmação profética a dizer: fora do diálogo não há salvação. Bem em linha com o que têm sido os gestos e as palavras
do Papa Francisco. Este livro, ao reunir textos de Frei Bento, publicados pelo Centro de Reflexão Cristã de 1976 a 2020, permite o acesso fácil a ensaios de leitura imprescindível. Para situar a sua edição, é bom recordar o acontecimento que foi a fundação do Centro de Reflexão Cristã e o facto de continuar vivo, ativo e impermanente rejuvenescimento, estou certo, é um grande motivo de alegria para o Frei Bento Domingos. O CRC foi fundado em 5 de outubro de 1975 em pleno período revolucionário, o que foi muito inspirador. Foi criado para assumir uma história, a do ISET, Instituto Superior de Estudos Teológicos, mas não foi o seu sucessor. Foi uma coisa nova de leigos para leigos, com a colaboração de clérigos, como o Frei Bento refere neste livro. O CRC, de que o Frei Bento foi um dos fundadores, assinado como Basílio Jesus Gonçalves Domingos, foi criado como uma associação de direito civil constituída no notário, assente no trabalho cooperativo dos seus membros, destinado ao estudo da teologia, para o crescimento da fé, ao serviço da evangelização e da libertação do tempo de hoje. Mais tarde alargou também o seu horizonte, em alguns momentos, para os países africanos de língua portuguesa, designadamente quando editámos os cadernos de estudos africanos sob a direção de Frei Bento Domingos, com a preocupação de tornar acessível em português textos de teologias africanas, como tínhamos já feito com o texto de teologia da libertação. Não vou fazer uma abordagem teológica deste livro, porque há alguém mais qualificado nesta matéria, a teóloga Maria Carlos Ramos, mas há um texto que gostaria ainda de sinalizar, o ensaio Artes de Ser Católico Português. Foi com emoção que eu li. Recomendo especialmente aos mais jovens. Não podemos esquecer todos os esforços de renovação marginalizados ao longo de décadas, desde a voz de Santo António, a Era Nova, a Metanoia, a Francisco Veloso, Vieira da Luz, os padres Manel e Joaquim Alves Correia, a Natália Duarte Silva, Nilo Bragança, muitos outros. Tivemos outros tempos, mas não é justo esquecer os que nos precederam e que nos abriram o caminho. Frei Bento não foi apenas um membro fundador de um centro de reflexão cristã, nem alguém que esteve ligado a uma determinada fase. Tem estado permanentemente ligado ao Centro de Reflexão Cristã desde a fundação, explicando com clareza, como fez também sempre Manuel da Silva, em vários momentos, a importância de que se tem revestido a sua atuação, sempre presente, com a sua palavra sábia e calorosa, sempre disponível para cooperar nas suas atividades. A terminar, lembraram que não fosse muito longo, quero apenas acrescentar que o Frei Bento se aplica como a poucos o poema de Bertolt Brecht, muito bem cantado por Milton Nascimento. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Estes são imprescindíveis. Muito obrigado. Quem diz que a paixão é cega, Frei Bento perdoar-me a cegueira, não sei se os outros perdoam, mas pronto. Não sei muito bem como é que vim aqui parar, mas foi sobretudo pela grande admiração do Frei Bento, e pela grande amizade que tem. Também foi preciso chegar a esta hora para nos chamarem fiolga, que é uma coisa que me chamou, mas ok. E eu gostava de começar por agradecer ao CRC o conjunto destes textos de Frei Bento que eu conheço bem e eu cresci com eles. Agora, a preparar este lançamento, não tinha comigo, mas os meus estão todos com anotações. Eu acho que foi o meu grande alimento ao longo da minha vida, foram os textos de Frei Bento. E por isso eu acho que este texto, ou este livro, vem em boa hora, por várias razões.
Quando a Helena Valentim fez a proposta de vir até aqui, houve assim duas coisas que me vieram ao coração, à cabeça. A primeira, eu acho que pode ser uma metáfora do Frei Bento, do trabalho teológico. É uma história que o Maurice Bellet conta e que no Grau publicámos num dos últimos Mudar a Vida, no princípio dos anos 80. É uma pequena história. É sobre um congresso de musicólogos. Diz que houve um congresso de musicólogos, de eminentes musicólogos, um congresso internacional que reuniu os melhores. E houve imensos debates, mesas redondas, escreveram-se imensos papéis. Conclusão, foi um congresso de grande sucesso. Nas atas consta um pequeno incidente. É que numa das sessões plenárias, lá ao fundo, de repente, ouve-se um violino. Os musicólogos se viraram e fizeram. Foi, estamos num congresso de música. Vem-me esta história à cabeça porque eu acho que, de algum modo, o Frei Bento, ao longo destes anos, tem sido um violino que se destaca, que incomoda, que nos incomoda a todos, que nos desinstala, que nos faz sair do próprio lugar, que nos faz, ou que nos abre portas para ver outras paisagens. Mas pronto, eu podia ficar aqui só pela história, porque eu acho que é fantástico esta história como metáfora da vida. Depois, veio outra coisa, de repente, que estava a ler os textos e pensei, eu já não tinha contato com estes textos há muito tempo, mas de repente pensei num texto que tinha lido há relativamente pouco tempo. E é precisamente uma carta apostólica do Papa Francisco, que no dia 1 de novembro fez sair em jeito de revisão do Estatuto da Pontifícia Academia de Teologia. Eu não sou a pessoa certa para o fazer, mas sugiro, estamos na casa própria, que se faça um estudo comparado desta carta apostólica com os textos do Frei Bento. Eu tentei, fiz um ensaio, mas pronto, lá o que lá o Frei Bento. Mas nesta carta apostólica de 1 de novembro do ano passado, estamos a falar de 2023, e vou pôr em paralelo os textos que foram escritos em 1976, e diz o Papa: para promover a teologia no futuro, a teologia não pode limitar-se a repor abstratamente fórmulas e esquemas do passado. Chamada a interpretar profeticamente o presente e a discernir novos caminhos para o futuro, à luz da revelação, a teologia terá de enfrentar profundas transformações culturais. Frei Bento Domingos diz isto na entrevista de 2002, mas começa assim: nós portugueses, temos todos uma tendência para a indústria da conserva. E fazemos também da vida da Igreja uma indústria de conversa, quando deve ser uma indústria do peixe novo. Nas catacumbas, a figura de Cristo era o peixe. E não era para matar peixe, era para semear inquietação, semear a esperança. Em 1976, no texto que abre o primeiro caderno, para que serve a teologia, é dito: é um absurdo
este apego às expressões literais da fé, como se a Bíblia ou as expressões eclesiais ao longo do tempo fossem um disco eterno em que a história fosse o gira-disco. Há um vai-vem contínuo entre a revelação e o desenvolvimento das contradições históricas. É no interior desse vai-vem que no passado, no presente e no futuro se podem ler os caminhos de Jesus Cristo, Evangelho da nossa vida. A revelação ao mundo em Jesus de Nazaré não produz uma paralisia mental, efetiva ou artística. A revelação não sacia a inteligência, excita, provoca, e a revelação dá que pensar. Mas a nossa adesão à revelação está carregada com as nossas interrogações, concepções e ceticismos. A carta, eu não disse, mas a carta apostólica tem 10 pontos. Eu não vou passar, obviamente, pelos 10 pontos. Acho que esse é um exercício bom de fazer. Era só para ilustrar a pertinência destes textos, a atualidade destes textos. Num quarto ponto, o Papa Francisco diz: a reflexão teológica é chamada a um ponto de viragem, a uma mudança de paradigma, a uma corajosa revolução cultural, tendo-se, em primeiro lugar, a ser uma teologia fundamentalmente contextual, capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições em que os homens e as mulheres vivem todos os dias, em diferentes ambientes geográficos, sociais e culturais, e tendo como arquétipo a encarnação do Evangelho. E o Frei Bento Turco Domingos escreve em 1988 nos Cadernos de Estudos Africanos: ninguém pretende que a teologia seja um espelho, ou melhor, seja só um espelho da realidade social, económica, política, cultural e religiosa. Não seria teologia, seria uma desdobragem dessa realidade. A teologia cristã pressupõe e alimenta-se no interior de uma conversão pessoal, no meio do seu povo, no meio dos nossos povos. Alimenta-se de uma conversão das igrejas, sobretudo das igrejas, para que sejam sinal e instrumento da salvação do mundo. As teologias são necessariamente contextuais, mas não podem ser, sem se negarem a si mesmas, um puro reflexo da configuração de cada contexto, se nesse contexto não estiver incluído explicitamente a germinação do Evangelho. Eu, quando li estes parágrafos, eu lembro, pronto, enquanto estudante de teologia, provavelmente tenho uma memória, não me lembro. Não me lembro ao longo do curso, falarmos de teologias contextuais. Ou se falávamos de teologias contextuais, não me lembro, se calhar estou a ser injusta. Mas quando se falava de teologias contextuais, era mais ou menos tudo o que era fora da Europa, tudo o que não era branco e tudo o que não era homem. Era mais ou menos assim. E é interessante ver que naquilo que é a apresentação da teologia e o que é a teologia, e em vários textos a gente pode encontrar isso, a preocupação do Frei Bento de introduzir os povos, todas as pessoas, todas as condições, e falar inclusivamente num tempo em que em Portugal pelo menos falava-se pouco das teologias feministas, por exemplo, que é uma coisa que me toca em particular. Ou as teologias africanas. Eu, em 92, fiz o meu trabalho final de teologia, foi sobre enculturação, e lembro-me que a única bibliografia que existia eram realmente estes cadernos, porque a partir deles, o Frei Bento apresentava um conjunto imenso de autores que nos eram desconhecidos.
inclusivamente os de língua portuguesa, como era o Padre Ezequiel Guemba ou o Dom Adriano Langa, que fazem parte destes textos, e depois, já mais tarde, já depois de eu ter trabalhado mais esse assunto, os trabalhos do padre Zé Luzia. Estamos em 1988 e há uma afirmação do chão, há uma afirmação da vida das pessoas como ponto de partida. De resto, há um texto em que do Frei Bento diz que é este o ponto de partida para fazer a teologia, é as nossas vidas. E, bom, eu não quero amassar, este é muito, mas é só para também voltar ao texto do Frei Bento. A teologia é a luta contra falsos escândalos, escândalos farisaicos, para que se revele o verdadeiro escândalo, o escândalo e a loucura da cruz de Cristo, como diria São Paulo. A teologia é a luta contra a obediência ao culto dos ídolos e contra falsidades albergadas em meias verdades, para tornar os cristãos disponíveis para a obediência à vontade libertadora do Pai, revelada na atuação de Jesus Cristo e nas necessidades de toda a ordem dos nossos irmãos. Só a teologia crítica, isto é, equipada para o discernimento, é capaz de impedir que a vigilância se transforme em inquisição, a constância em rotina e teimosia e o entusiasmo em delírio. E há dentro daquela carta apostólica, há um dos pontos, o ponto 6, em que o Papa diz assim: o diálogo com os outros campos influentes supõe, obviamente, diálogo no seio da comunidade eclesial e consciência do essencial. A dimensão sinodal e de comunhão de fazer teologia, o teólogo só pode viver a fraternidade e a comunhão na primeira pessoa, ao serviço da evangelização e para chegar à apuração de todos. A sinodalidade, portanto, compromete os teólogos a fazer teologia de forma sinodal, promovendo entre eles a capacidade de ouvir, dialogar, discernir e integrar a multiplicidade e variedade de períodos e contribuições. Resumido naquele que é o tipo deste livro: fora do diálogo não há salvação. E isto foi dito há relativamente pouco tempo, mas encontramos constantemente esta afirmação nos textos do Frei Bento. Eu depois gostava de lhe dizer que é assim: eu guardo do Frei Bento, eu conheço, não sei há quanto tempo é que conheço o Frei Bento, mas acho que é desde que me conheço a mim mesma. E eu lembro-me da miúda, Frei Bento gostava de dizer assim, não era? Eu estava a dizer. E havia uma coisa que o Frei Bento me dizia, disse 2 ou 3 vezes, mas que bastaram essas 2 ou 3 vezes, eu acho, para me moldar. A fé não é calmante. Não é? E eu acho que é verdade. E é verdade, sobretudo, quando a gente encontra uma pessoa como o Frei Bento, que nos abre as portas e que nos deixa ver novas paisagens. Eu gostava de terminar com as palavras também do Frei Bento, foram citadas pela Teresa Soldi, também num dos livros que já foi publicado, o Frei Bento Incómodo, da Coerência em 2012, mas são as palavras do Frei Bento numa entrevista ao jornal do Semanário.
e que diz: nas montanhas do Jerez, onde nasci, havia uma coisa tonta que eu fazia. Pensava que se subisse ao cimo do monte, conseguia tocar o céu. Chegava lá e não conseguia. Tentei sempre subir mais alto. Muitas vezes até me perdi. Tive sempre a sensação de que se a gente é feita para tocar o céu, o que sinto hoje é que se o céu não me tocar, eu não o toco. Frei Bento, muito obrigada por todas as coisas, por todas as razões. Peço desculpa, porque não sou a pessoa que estava. Pronto, é a gratidão de todas as coisas com que nos toca a todos. Eu falo pessoalmente, foi a pessoa, como diria o Frei Mourão, nos ensinou a dizer que o longe é perto e o perto nos amou. Muito obrigada. Quer dizer que estamos aqui para perguntar-nos se eu fui ver o estado estava aqui. Quer dizer, tendo escrito essas coisas, para dispensar. Mas, sempre mas é o seguinte. Eu despertei para aquilo que depois se chamou a teologia, com uma senhora velhinha de Vilar, de 500 que dizia sempre coisas terríveis, bárbaras. E estava sempre a insistir nos inimigos da alma. O mundo, o demónio e a casa. E eu fui examinado também por isso e cheguei a casa e disse à minha mãe: oh minha mãe, a senhora da Berceira já não está assim a regular bem, então a dizer que os inimigos dela, o mundo é tão lindo, que é inimigo dele. O demónio, sim, é um chifrudo. Não. E depois, o problema da carne. O problema da carne não é um inimigo, é pouca. A questão toda era que, na catequese, eu depois percebi muito bem as inquietações do Padre Rosino, em que dizia que os problemas se resolvem na catequese. Antecipar as dificuldades que depois vão encontrar quando vão para o liceu, quando vão para a universidade. E eu, parece-me que nós criamos a dificuldade, como dizia o outro, não havia necessidade. São coisas extraordinárias. Mas o problema para mim da teologia é evidente que foi, sobretudo, quando entrei no Feder Sapiência, que era um instituto de teologia dos dominicanos, mas aberto a muitas outras congregações, e para mim foi importante por muitas razões, porque era um instituto de teologia, mas era plural, era várias congregações, mas era também uma espécie de
de a gente ir de falar uns com os outros. E fora do diabo não há salvação. A gente tem que ter ouvidos para os outros, se queremos que os outros também tenham ouvidos para nós. Quer dizer, dá. Agora, onde a teologia nasceu, assim, em mim, foi com Paul Denis. Era um belga que depois foi expulso de Portugal. Nem o cardeal estrangeiro, nem as pessoas já gostavam dele. Mas ele era uma pessoa inventiva, estava sempre a encontrar formas novas de exprimir a fé. Agora, a gente, quer dizer, se é crente e não é tolo, tem que fazer teologia. Tem de dar razões da esperança que o havia. Se já são estar prontos a dar razão da esperança, já se não posso dar pronto, assim sem não precisamos estudar, sem refletir, sem pensar. Não pode. É algo que é necessário buscar, é necessário investigar continuamente. Porque muitas pessoas falam só dos aspectos intimistas da fé. E ainda bem que há intimidade com o mistério, com Deus. Mas é necessário. Que razões tens tu para dizer o que dizes? É personal. De um lado. E isto foi algo que me acompanhou. E depois vivi uma época fantástica. Foi a época do fim da repressão. E, sobretudo, naquela busca que tinha o Piedoso até de ensinar gestos para falar, e era um homem interessantíssimo, sem dúvida, mas só vivia bem com não. E eu apetecia-me sempre aquilo que eles diziam não, dizer sim. Não é diabo. Então, foi nessa altura que os mais novos talvez não tenham descoberto. Mas a coisa fantástica de descobrir foi João 23, quando passei a primeira vez no convento de São Marcos, vivia lá ao Lapira, e vivia lá, e ao sábado, aí domingo, era dedicado aos pobres e ao Evangelho. Assim mesmo explicitado. E eu perguntei, como tinham dito que que este Papa é uma bomba na igreja. E ele confirmou o que me tinham dito. Há 3 bombas que é necessário disputar. Uma em Moscou, outra em Washington e outra em Roma. Em Roma já lá está este Papa. As pessoas aqui ainda não perceberam que ele é mesmo uma bomba, uma explosão. E disse-me o Lapida, olha, não percas uma audiência pública que ele faz. Foi uma alegria, porque aquilo parecia-me, o Papa parecia o parque da aldeia, de toda a gente, tudo que chegava, ele tinha sempre um amigo, era isto e aquilo.
para mim, a descoberta grande, foi precisamente a descontinuidade que ele representava em relação a tudo aquilo que eu tinha ouvido dizer. Pois, depois, tive também muita sorte, porque tive professores fantásticos e alguns intragáveis, também estimulavam muito. Eu recordo-me uma vez em Salamanca, com um estudante que disse: se isso é assim, eu prefiro não ser. Não ser cristão. Digo, também escusavas de pôr a coisa nesses tempos. Tu também podias buscar um caminho. Não é preciso dizer estes dois caminhos que os outros fizeram. Há um terceiro caminho. Mas a teologia, que depois a gente já praticava no Centro de Reflexão Cristã, mas era antes, era no centro em que já havia leigos, já havia mulheres, e já havia a refletir a fé. E nós, é isso, por razões absolutamente normais, disseram que era necessário robustecer a católica e, portanto, fechavam o nosso instituto para terem alunos. O padre Rosina até escreveu na altura um artigo muito interessante, que ele era também nosso professor, e a partir daí é que nasceu um contexto do CRC. Eu devo dizer que o texto primeiro destes era um texto coloquiado, que era também um músico que se fazia. E o Alfredo e o rei José Pedro. José Pedro Castanheira. José Pedro Castanheira passou lá e disse: ó pá, que está a trabalhar, isso não me dá nada. Isso pode-se fazer uma revista. Foi assim que nasceu. E começámos a revista, é evidente, com muitas dificuldades, sob o ponto de vista económico. Mas manteve-se sempre aberto. É por isso que o CRC não é descoberta do mundo, não é descoberta daquilo, mas permitiu uma janela num mundo muito opressivo. Isso foi muito importante. Foi muito importante. Agora, chegamos a um momento em que dá-me riso, o Dom Francisco, porque dá-me riso sempre. Porquê? Porque antigamente a gente tinha de se defender de Roma. E agora ele é a vanguarda. Quer dizer, muita gente na igreja acha excessiva a pedalada dele. Realmente. E aqui as pessoas podem dizer, e dizem com toda a sinceridade, que ele não é um grande teólogo, que ele não é grande isto, não é grande aquilo. Mas ele é o estimulador de todos. Mesmo dos teólogos, ele diz as exigências, não diz como se deve fazer teologia, mas as exigências da teologia. E fica ainda coisas extraordinárias. E depois, ele não quer ser o teólogo, como diziam do seu antecessor.
Não quer ser o teólogo. Quer ser aquele que ajuda as pessoas a gostar de fazer teologia, de procurar as razões da sua fé, tornar a fé de gente adulta. Ora, meu Deus, há tantos mundos, há tantas maneiras de ser. Eu conheci alguns mundos, e dois na América Latina, em que fui convidado para, disseram mesmo isto, para criar paixão pela teologia. Eu digo, olha, não, são precisos outras paixões para ter paixão pela teologia. Mas há qualquer coisa que eu gostei de dizer. Eu não posso dizer, como o Eduardo Quilabenques diz, eu sou um teólogo feliz. Porquê? Tenho muitas achaques, muitas doenças. Mas de ter vivido, praticado a teologia, as teologias. Porquê? Porque é necessário que nós nos esforcemos por saber que somos amados. Eu creio que a grande dificuldade é no meio do mundo deste estado dizer somos amados. Então, Deus não tem poder para isto, não tem sabedoria para pôr isto certo. A gente esquece sempre que Deus não substitui os seres humanos. Foi uma das coisas que eu aprendi com um homem que depois dizia que eu era um homem do futuro, coitado, não sabia bem o que dizia. Mas nos cadernos, que ele fez documentários ao Vaticano II, ele teve de fazer, ainda antes, muito antes, nos anos 30, um inquérito que havia sobre as dificuldades dos jovens, reparem, em acolher a fé. E ele dizia, olha, e isto está escrito várias vezes, o que aconteceu foi isto. Tínhamos uma teologia, tínhamos uma representação de Deus, tínhamos sem os seres humanos. Era Deus sem humanos. Aconteceu que quando os seres humanos tomaram conta de si mesmos, abandonaram também esse Deus, que os abandonaram. Nunca Deus sem seres humanos, nunca os seres humanos sem Deus. E isso foi algo que depois, sobretudo, foi o Padre Roque falou, achei extraordinário, porque depois eu mesmo me deram uma cadeira de teologia das realidades terrestres. Eu dizia, as celestes têm visto poucas, não é? Mas o problema é o tempo em que nós procuramos descobrir o amor que nos ama. Fora do amor que Deus nos tem, aí é que não há salvação. E a teologia é uma pequenina ajuda. Mas eu, quando vejo desprezo também pela reflexão teológica, parece-me que é falta de juízo. Falta de juízo cristão. Por quê? Porque o mundo não nos é dado senão para nós o aprofundarmos, nós descobrirmos. Não há Deus que possa substituir o ser humano. Nem o ser humano substituir Deus. É evidente que o fazemos.
mas está mal. Algo que nós. Eu, portanto, não vim aqui para. Mas eu só queria dizer: a Guilhermina foi fantástica comigo. Primeiro, uma coisa que a gente entregou-me a redação de certos livros sobre a fé cristã que eu escolhia segundo o meu prazer. E eu escolhi-os e eu faria depois uma introdução ao livro. Era os livros da Nova Consciência. Foi um livro que ajudou-me muito a ter de estudar a teologia, lendo livros outros. E isso foi a Guilhermina. E depois tínhamos um amigo comum, que era, como é que se chamava? Aqueles são aqui de Xavier Flores. José Pessoas. Era o Zé Matoso. Era eu. E trabalhámos sempre em campos um bocado diferentes. Mas eu até creio, eu tenho aqui uma coisa que é admirável. Um legado, a visão da história. Guilhermina Gomes está aqui, o Zé Matoso está aqui, e eu estou aqui a apresentar uma obra do Zé Matoso. Para forçar o seu. Ora, eu tive sorte nisso. Porquê? Porque ele representava para mim o que eu não era, que eu não tinha a preparação nem prática suficiente de história da fé. Mas havia uma outra coisa que estava, era um mundo em que era necessário fazer tudo de novo. Tudo de novo. Porque, oh meu Deus, a gente não era que soubesse muito, mas dizia que era algo que no meu estudantado se repetia. Se a gente não tenta fazer algo novo, o que é que acontece? Acontece não ter nada para contar. Era necessário fazer algo que não se tivesse feito. Pensar algo que não se tivesse pensado. Urgências que era preciso fazer. E então, era esse clima de busca. E então o Matoso diz que começou a aprender teologia comigo nos cursos de verão. Teve mau mestre. Mas o que acontece é que, ele foi para mim uma pessoa que me ajudou a ler a história. Mas, ao mesmo tempo, ele queria que houvesse história para contar. Não é só, nós muitas vezes somos historiadores daquilo que já foi. Não é o que está para ver, não é? Mas temos de preparar o mundo para vir. O mundo que está a vir, que está a acontecer. Aí eu não gosto nada das pessoas que começam a desprezar as culturas antigas e tudo isso. Eu acho que são tolos, porque foram os que nos ajudaram a sair do buraco da ignorância. Pronto.
Olha, muito obrigado. Ai,